Amados, graça e a paz do Senhor com todos. Mais uma vez, louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para cultuá-lo. Por tudo damos graças, porque a palavra, o vídeo, os cultos que têm sido gravados, têm sido colocados aí no YouTube, no Facebook da igreja, têm alcançado muito mais do que apenas os membros da nossa igreja. Então Deus é glorificado em todos os momentos, até nas adversidades, no meio de pandemias. O Senhor tem propósito em tudo e por isso nós adoramos. E eu peço que os irmãos, agora com toda reverência ao nosso Deus, estejam aí com as suas Bíblias abertas, preparados e acompanhando todos os atos do culto em adoração ao Senhor. A palavra do nosso Deus diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6, um texto clássico tão conhecido nosso. Jesus é o único, ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo. Jesus é a vida, não há vida fora de Jesus. Por isso, o tema do culto desta noite é: não jogue a tua vida fora. Encontre-a em Jesus. Para o momento de adoração, queridos, eu os convido a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Farei a leitura dos versos 1 e 2 e depois os versos 15 a 17. Eu peço que todos acompanhem a leitura que farei deste texto. Efésios, capítulo 5, versos 1 e 2 e 15 a 17. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Vede prudentemente como andais. Não desperdice a tua vida. Encontre-a em Cristo. Vamos remir o tempo, porque os dias são maus. E vamos encontrar vida em Jesus. Então, para esse momento de adoração, quero convidar a Letícia que nos conduza numa oração de adoração ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai eterno, Pai de misericórdia, nós te damos graças, Senhor, nós te bendizemos e te louvamos, Senhor. Te glorificamos, Senhor, porque Tu és tudo em todos, ó Pai. Amém. O Senhor escolheu nos amar, o Senhor enviou seu Filho por nós para nos salvar. Nós somos gratos, Senhor. Nós rendemos toda a glória ao Senhor, Pai. Amém. Nós não merecemos, ó Pai, temos essa consciência, Deus. Por isso estamos aqui, sabedores, Senhor, de que nada merecemos, mas que o Senhor merece tudo, ó Pai. E muito mais do que podemos dar. Nós queremos, Senhor, nos colocar humildemente na Tua presença, Senhor, para Te glorificar, porque foi para isso, Senhor, que o Senhor permitiu que nascêssemos aqui, ó Pai. Amém. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença em nossa vida. Continue, Senhor, falando ao nosso coração. Obrigada, Senhor, pelo mover do Teu Espírito em nós, para que estivéssemos mais uma vez, Senhor, reunidos aqui em Teu nome, ó Pai. Amém, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não deixa faltar nada em nossas vidas, o Senhor é presente. Amém. É isso, Senhor, que queremos Te agradecer, Te glorificar, deixar diante de Ti, Senhor, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus ainda em adoração? Convido os irmãos a cantarmos o hino Vida Santificada, hino 131 do nosso inário, novo cântico. Louvemos ao nosso Deus. Para seres santo,
Passemos agora ao momento de contrição e confissão de pecados. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13. Convido a Letícia e o Israel para fazerem essa leitura comigo. Vamos fazer essa leitura em uníssono. Provérbios, capítulo 28, verso 13, diz assim a palavra do nosso Deus. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E essa é a instrução para nós nessa noite. Não encubra, seus pecados. Vamos ter uma palavra de oração, de confissão de pecados. Convido os irmãos então a fechar seus olhos. Vamos orar a Deus. Deus, nós colocamos agora a nossa vida na Tua presença, diante do Teu altar, neste momento de culto ao Senhor, mas reconhecidos de que, diante da Tua santidade, só nos cabe, como diz Teu servo Daniel na Tua palavra, corarmos de vergonha diante de Ti, um Deus santo, um Deus justo, um Deus puro, que é luz, que não há em Ti treva nenhuma. E quando chegamos, ó Deus, diante da Tua presença, conscientes dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas iniquidades, nós chegamos realmente corados de vergonha. Mas sabemos, ó Pai, que é somente em Ti que nós podemos encontrar perdão, graça, misericórdia, salvação, paz. E sabemos que encontramos isso no Senhor porque o Senhor nos amou. O Senhor enviou Jesus para morrer por esses erros, por esses pecados, pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades, mas que ainda nos abatem e ainda nos entristece e nos faz ficarmos envergonhados diante da Tua presença. E é por isso, ó Deus, que agora, nesse momento de culto, nós colocamos a nossa vida na Tua presença, reconhecidos que somos pecadores, somos falhos, indignos e merecedores. E é por isso que contamos com a Tua graça misericordiosa sobre nós. E Te pedimos perdão, ó Deus. Pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, nós clamamos ao Senhor pelo Teu perdão. Que o Senhor nos perdoe, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a enxergarmos aonde temos errado, que temos feito que transgride a Tua lei, nos arrependermos, deixarmos e contarmos com a Tua misericórdia para nos perdoar. Em nome do Senhor Jesus, assim oramos, confessando-te os nossos pecados, te pedindo perdão em Cristo. Amém. Vamos ainda nesse momento de confissão entoar a Deus o hino à conversão, fazendo deste hino também a nossa oração a Deus por perdão de pecados. Louvemos ao Senhor.
foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Queridos, vamos passar então agora um momento de consagração ao nosso Deus. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 46. Salmo 46, faremos a leitura do Salmo de forma alternada. A Letícia e o Israel representarão a igreja na leitura deste Salmo comigo. Salmo 46. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero destacar o verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Como é bom, né, queridos, encontrarmos refúgio em nosso Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso podemos aquietar, sabendo que Ele é Deus. Por isso a vida só tem sentido quando estamos em Deus por meio de Cristo Jesus. Ele é a vida. E como é bom podermos saber que temos essa vida aquietada em paz pelo Deus dos exércitos. Vamos ainda nesse momento de consagração louvar ao Senhor com 2 cânticos de adoração, de louvor ao nosso Deus, nesta certeza de que Ele é a nossa salvação. Vamos louvá-lo, vamos adorar ao Senhor por meio destes louvores. Sinceramente eu preciso encontrar outro caminho, outra vida levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver, porque lutar sem iludir, só satisfaz suas vidas também. Buscam o bem, gozam a paz
vazio de mim, nova canção quero cantar, quero esse amor abraçar. Vou correndo pra Deus, vou correndo pra Deus, certamente o caminho melhor, certamente o caminho melhor, certamente o caminho, certamente o caminho melhor. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu. Jesus Cristo mudou meu. Jesus Cristo é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Meu viver. Queridos, vamos, agora que ouvimos esses louvores, consagrar a Deus os dízimos e ofertas que serão entregues à tesouraria da nossa igreja, bem como clamar a Deus que continue abençoando a igreja, para que possa ser fiel a Deus e que tenha a provisão necessária para as suas vidas. Convido Israel que faça essa oração nesse momento de consagração e intercessão pela vida dos irmãos, pelo trabalho, pela provisão, pelo sustento do Senhor. Oremos nesse momento. Senhor, grandioso Deus e amado Pai, agora eu entro em sua presença, Senhor,
querendo te agradecer, Senhor, por esse momento único em que nós temos o privilégio de estar aqui cultuando a Ti, ó Pai, transmitindo Sua palavra a todos os que podem, ó Pai. Agora eu também te peço, Senhor, que o Senhor esteja com todas as famílias, todas as pessoas nesse momento tão único que estamos passando com essa pandemia agora, Senhor, que o Senhor esteja consolando os corações daqueles que perderam entes queridos, que o Senhor esteja cuidando de cada família, que o Senhor esteja sempre no controle e amparando a qualquer um, Senhor. Amém. Que também o Senhor esteja ajudando essas pessoas nas suas situações financeiras, ó Pai, Amém. que elas consigam estar tendo, principalmente agora nesse momento em que muitas pessoas não estão podendo trabalhar, ó Pai, que elas estejam conseguindo se manter, ó Pai. E, em consequência disso, também peço ao Senhor que o Senhor ajude quanto à obra da igreja, ó Pai, que aqueles que não podem estar ajudando a sua casa nesse momento, que o Senhor esteja ajudando essas pessoas no sustento delas, ó Amém, Pai, sim. mas que o Senhor esteja no controle de tudo, Senhor, que o Senhor não desampare a sua casa, Pai, o Senhor nos ajude no sustento da nossa igreja e no sustento de cada família, ó Pai. Amém, Jesus. Obrigado por tudo, Senhor, nos livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Irmãos, chegamos ao momento então de edificação, onde ouviremos a palavra do nosso Deus, a exposição do texto bíblico para a nossa edificação. Que Deus fale com os irmãos neste momento. Para esse momento de edificação, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Farei a leitura apenas dos versos 1 e 15. Ok? Eclesiastes, capítulo 3, versos 1 e 15. Mas vamos dar aí um panorama sobre este capítulo. Todo o capítulo 3, mas especialmente do 1 a 15. E vamos fazer então essa leitura do versículo 1 do versículo 15. Versículo 15. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Queridos, esse capítulo 3 ele fala de tempo. Ele começa falando de tempo. Então eu escolhi como tema para essa mensagem: não perca tempo, teme a Deus. Ele quer passar para nós a ideia de tempo. Deus é soberano sobre todas as coisas e o tempo pertence a Ele. E ele encerra, inclusive, o seu livro assim, e ele vai dizer aqui também, nesse capítulo 3, de 1 a 15, que tudo isso é para que o homem tema a Deus. Então não perca tempo, teme a Deus. Ele vai concluir esse livro dizendo: a suma de tudo o que se tem dito é: teme a Deus e guarde seus mandamentos. Porque Deus trará a juízo todas as obras praticadas, quer sejam boas, quer sejam más. Então vamos falar nessa noite, vamos pensar um pouco, vamos refletir um pouco à luz desta palavra e tentarmos chegar a essa conclusão da necessidade que temos de não perdermos o tempo da nossa vida, mas temermos a Deus e entender de fato o que é não perder tempo e o que é de fato temer a Deus. Queridos, essa semana eu estive lendo esse livro, Não Jogue Sua Vida Fora, do John Piper. Lendo este livro, eu estive pensando na palavra de Deus. Eu falei, poxa, esse tema é muito importante. O livro é extremamente interessante. Sugiro aos irmãos que leiam esse livro. Não jogue a sua vida fora. Não jogue a sua vida fora. Então, eu fiquei pensando na palavra de Deus em alguém que cometeu esse erro e jogou a sua vida fora. E o primeiro nome que me veio à mente foi Salomão.
Salomão é o autor, pelo menos a maioria aí dos historiadores, dos teólogos concordam, e algumas evidências internas do livro nos fazem pensar que, de fato, Salomão seja o autor deste livro. Eclesiastes é um termo, quando diz aqui, por que foi dado esse nome, Eclesiastes, para esse livro? Quando diz aqui palavra do pregador, a ideia desta palavra é dizer que aquele que reúne a comunidade da aliança. O pregador é aquele que está reunindo a comunidade da aliança para levar para esta comunidade uma mensagem. É um termo que foi, Eclesiastes, né? É um termo que foi extraído aí da Septuaginta. A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para a língua grega. E quando traduziram, então, que Eclesiastes, Antigo Testamento, né? Tá em hebraico. Quando traduziram para o grego, essa expressão, o pregador, que tem esta tradução, aquele que reúne a comunidade da aliança, então eles colocaram o nome do livro como Eclesiastes, que significa exatamente isso. Aquele que reúne a comunidade da aliança. Aquele que está passando uma mensagem para uma comunidade. Por que Eclesiastes? A palavra eclésia, ou eclesia, né, no grego, ela significa assembleia, reunião, né, dos santos ali, qualquer tipo de reunião, mas no caso da igreja, a reunião dos santos, né? Por isso que a gente fala de, quando estamos referindo aos trabalhos da igreja ou às coisas tratadas da igreja, a gente fala que estamos tratando das coisas eclesiásticas, ou seja, da assembleia, da reunião, do povo de Deus. Então, Eclesiastes é isso, é que o pregador, ele estava aqui reunindo a comunidade da aliança. E quando falamos a comunidade da aliança, estamos falando da aliança de Deus com o seu povo. Então o pregador é esse que está falando para essa comunidade. Salomão, ele viveu aí 1000 anos, né? Quando o livro foi escrito aí, era 1000 anos aproximadamente antes de Cristo. Então ele viveu 1 milênio antes de Jesus Cristo vir ao mundo. E Salomão, nós conhecemos bem a vida dele, né? Como a igreja, pelo menos aí, a grande maioria, conhece bem a trajetória de Salomão. Vamos falar um pouco sobre esse personagem, então, nessa noite. Vamos falar um pouco do que ele escreveu neste livro, que foi escrito por ele no final da vida dele, né? Já na sua velhice. E aqui é um livro de sabedoria, está inserido entre os livros poéticos e sapienciais. Isso é importante que saibamos, porque não é um livro para fazermos doutrina, né, em cima disso. Assim como não devemos fazer doutrina em cima dos salmos, daquilo que está dizendo no salmo, a gente querer implantar isso na hora do culto, da forma, porque no salmo está escrito. Não, a gente tem que entender as categorias dos livros. E os livros saltérios, né, ou poéticos, livros de sabedoria, não determina norma de culto, não determina doutrina na igreja. Os livros que devem fazer isso são os livros, as epístolas, os evangelhos, quando Jesus disse, né, comei dele todos, fazer isso em memória de mim, este é o meu pão, que é dado por vós. Paulo vai dizer, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, e vai instituir ali a ceia, e vai dizer que as coisas velhas passaram, o Antigo Testamento, a lei, e que agora estamos debaixo da graça do Senhor, depois de Cristo. E isso sim, as epístolas, os evangelhos, são os livros que norteiam, que determinam, ou as leis dadas por Deus no Antigo Testamento, de como eles deveriam prestar culto a Deus. E isso são livros, ou epístolas, cartas, que norteiam, né? Normatizam culto, procedimento de culto. Então isso é muito importante, queridos, quando a gente faz essa identificação da categoria do livro que estamos falando, para não confundirmos as coisas, tá? Quando lemos, então,
livros de sabedoria, livros poéticos, temos que entender que estamos falando desta categoria. Apenas um parênteses aqui para a gente entender que este é um desses livros, uns livros sapienciais, livro de sabedoria, livro de um homem que viveu a sua vida, que teve um relacionamento com Deus e agora ele tem muito a nos ensinar. Estamos falando do que a Bíblia nos informa de ser o homem mais sábio, da sabedoria humana, das ciências, da inteligência humana. Estamos falando do homem mais sábio. A palavra de Deus nos garante isso quando diz o seguinte, lá em 1 Reis, capítulo 4, 29 e 30 e o 34, diz assim: Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. Então vinham pessoas de todos os povos, de toda a terra, para ouvir Salomão. Porque Deus deu sabedoria e grandíssimo entendimento, larga inteligência. O livro de 2 Crônicas nos mostra o seguinte no capítulo 1, quando ele vai dizer lá no versículo 12: Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Não houve antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Então, Deus usou a vida de Salomão para escrever este livro de Eclesiastes, que é um livro de sabedoria, do homem mais sábio que viveu nesta terra, em termos de sabedoria e inteligência humana. Então ele era um homem mais sábio, que antes dele não houve nem haveria, com tal inteligência. Isso é importante para quê, irmãos? Para entendermos que a autoridade deste livro é uma autoridade para todas as gerações. É uma autoridade para todos que a lerem. Não vai haver um mais sábio para falar coisas ou interpretar a vida melhor do que Salomão. Porque depois dele não haverá teu igual. É o que diz a palavra de Deus a respeito de Salomão. É para dar autoridade de quem escreveu esse livro, para que nós entendamos que ao lermos essas palavras do homem mais sábio dessa vida, possamos entender que é assim que a vida funciona. E que assim será. Que o que ele escreveu tem autoridade, tem peso. Não só pela inspiração das Escrituras, de que ela é inerrante, mas como estamos falando daquele homem que Deus garantiu. Que não teria ninguém com maior sabedoria para falar disso do que ele. Da vida, dos tempos, das eras. Do que é o mundo debaixo do sol. Esse é o termo tão falado por ele neste livro, debaixo do sol, ou seja, neste mundo, ou seja, nesta terra, é isso que quer dizer a expressão debaixo do sol, tudo é vaidade. É isso que ele conclui basicamente da vida, tudo é vaidade. E o termo vaidade é sopro, é neblina, é fumaça, é algo, é uma inutilidade. O que você faz com o vento, ou com o sopro, com a neblina? Ela nos é útil para quê? Para que nós usamos neblina? Para nada. Ela simplesmente aparece e some, se vai. Para nada pode ser utilizada. Então, é isso que este homem mais sábio que já viveu nesta terra conclui acerca de tudo o que acontece debaixo do sol. É neblina, é sopro, é inútil. Em que sentido? Deus faz coisas inúteis? Não, é isso que nós vamos, então, tentar entender um pouco.
Então, quando a gente diz que o tema do culto é não desperdice a tua vida, não jogue fora a tua vida, mas encontre-a em Deus, encontre-a em Cristo, ou não perca o seu tempo, teme a Deus, é entender com este homem mais sábio que já viveu, que debaixo do sol, a única coisa que importa é temer a Deus. A suma de tudo que se tem ouvido é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque ele trará a juízo todas as obras, quer boas, quer más. Tudo está aos olhos de Deus. É isso que este livro nos ensina. Hoje o meu foco não é fazer uma exposição exegética do texto, que os irmãos bem conhecem, e como eu disse, é um texto de sabedoria. Não é para fazermos doutrina em cima dele, nada disso. Mas olha o que ele diz neste capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aqui ele fala de tempo e propósito. Tudo tem o tempo. Tempo de quem? Tempo de Deus. Vai acontecer quando Deus quiser. E tudo que acontece quando Deus quer tem propósito. Então, se eu te perguntasse hoje, a pandemia é propósito de Deus? Se eu te perguntasse hoje, a mortandade, né, o problema de saúde que tem sido causado por conta da pandemia, Deus tem propósito nisso? Se eu te perguntasse os problemas econômicos e sociais que têm ocorrido hoje, Deus tem propósito nisso? Isso está no tempo de Deus? Está acontecendo porque Deus tem um tempo para que isso aconteça? Ele tinha propósito com isso? Se eu te perguntasse os problemas políticos que estamos passando hoje, Deus tem propósito com isso? Este livro está nos respondendo, queridos. Deus tem propósito em tudo. E o tempo está nas mãos de Deus. Tudo que acontece no tempo de Deus, e Deus tem propósito em tudo isso. E aí ele vai discorrer 14 coisas que ocorrem no tempo que resumem a nossa vida. E aí ele vai mostrar para nós aqui, olha aqui, 14, vamos dizer assim, o que nós podemos dizer aqui? Momentos da vida, né? As coisas que ocorrem, as fases da vida, momentos da vida. Quando ele diz tempo aqui, a ideia é de não tem nada aqui misterioso, não. É tempo de hora mesmo, momento que vai acontecer, tá bom? Então ele vai dizer tempos, 14 tempos. Nascer e morrer. Ninguém nasce antes ou depois do tempo, nasce no tempo de Deus. Morrer. Ninguém morre antes ou depois, morre no tempo de Deus. Plantar e colher. Tudo é no tempo de Deus. Derribar e edificar. Chorar e rir. Prantear e saltar de alegria. Veja que ele faz aqui uma distinção. Chorar e rir. Coisas normais. Você chora, você fica alegre, você sorri. Mas ele vai dizer também de prantear. Momento que não é apenas chorar. Você vai prantear. É muito mais do que apenas um choro. E vai ter momentos também que você não vai simplesmente rir, você vai saltar de alegria. Espalhar pedras e ajuntar pedras. Momento que você vai, e aí ele vai colocar junto com isso também, edificar. Né? Tempo de derribar e edificar, ou ajuntar pedras e espalhar pedras. Abraçar e afastar-se de abraçar. Vai ter tempo que você vai estar junto, vai ter tempo que você vai estar separado. Buscar e perder. Veja que ele não fala de encontrar. Parece que ele quer nos mostrar aqui que ninguém encontra nada nessa vida, né? Porque quando você encontrar, daqui a pouco nada é definitivo. A gente está sempre buscando, está sempre buscando. Ele coloca então buscar e perder. A hora você está buscando, parece que você encontrou, mas daqui a pouco você já perdeu. É exatamente para mostrar que a gente que nessa vida não vale a pena você lutar pelas coisas próprias apenas do mundo, levar isso como últimas consequências. Guardar e lançar fora. Ora você está guardando alguma coisa, daqui a pouco aquilo não serve mais, você está jogando fora. Rasgar e coser. Ou seja, você rasga alguma coisa, daqui a pouco você está costurando alguma coisa. E aí aqui tem uma ideia interessante, porque no período deles lá,
quando acontecia uma coisa muito ruim, eles rasgavam as suas vestes. E quando acontecia alguma coisa muito boa, depois que aquilo passava, eles cosiam, né? Eles costuravam as suas vestes novamente. Então tem tempo que acontece coisa ruim, você rasga as suas vestes, daqui a pouco acontece coisa boa, você costura, você cose as suas vestes. Tempo de estar calado, tempo de falar. Vai ter um momento certo que você vai querer falar e vai precisar falar. E vai ter momento que você vai precisar se calar. Amar e aborrecer. Uma hora você está amando alguma coisa, está feliz, tudo é maravilhoso, tudo é amor. Daqui a pouco você está aborrecido, está chateado. Momentos de guerra, momento de paz. Nesse momento que a gente está passando, a gente está passando um momento de guerra, um momento difícil. Guerras ideológicas, guerras políticas, travando batalhas aí religiosas. As pessoas querendo nos privar da nossa liberdade religiosa. Guerra de todos os tipos, ideológicos, políticos, partidários. Estamos em guerra. Guerra biológica, quem sabe? Estamos em guerra. Que Deus abençoe para que venha um tempo de paz. Mas a questão é, queridos, com todos esses pontos, aqui não tem muito o que teologar sobre isso, não tem muito o que falar sobre isso, porque o autor aqui ele quer apenas mostrar para nós algo que é óbvio. Tudo tem um tempo, esse tempo vai acontecer no momento que Deus quiser que aconteça, e Deus tem propósito em tudo isso que está acontecendo. E eu espero sinceramente em Deus que tudo que está acontecendo, queridos, nesse momento, o propósito de Deus seja refletido na tua vida e sirva para você tirar grande proveito. Isso que está acontecendo, o propósito de Deus, é para que a gente tema a Deus. É para que o povo agora que está em casa confinado, vendo a necessidade do alimento, vendo e assistindo o luto acontecendo à sua volta, tema a Deus. Quantas pessoas hoje têm clamado a Deus que não clamavam antes? Estão buscando socorro em Deus que não procuravam esse socorro antes? Deus tem propósito em tudo, e tudo tem um tempo determinado. E isso traz uma grande lição para nós também. Se fôssemos aqui explorar muito mais esses textos, que tem muito rico, talvez seja o texto mais conhecido de Eclesiastes. Todo mundo fala, né? Tudo tem um tempo determinado, tudo vai acontecer. Há tempo de morrer, tempo de viver, tempo de nascer. É verdade. Mas às vezes parece que a gente se acha senhor do tempo. A gente se acha no controle das coisas. Não que nós não tenhamos participação em nada disso. Se tem guerra, nós estamos aqui para enfrentar a guerra. Quando estiver em paz, vamos viver em paz. Se nascemos, temos que viver. Nascemos. Cabe a nós agora viver. Quando chegar o momento de morrer, vai ser o momento que Deus determinou. Vamos morrer. Quem ficar tem que aceitar que aquilo é tempo de Deus. Então é óbvio que o tempo é de Deus, o propósito é de Deus, mas tudo que acontece envolve essa relação humana com tudo que Deus está fazendo. Nós temos que nos envolver com tudo. Obviamente. Segundo a orientação de Deus. O livro de Eclesiastes, queridos, então quando ele vem falar disso, ele não vem falar que essas coisas não têm valor. Aqui ainda, no capítulo 3, ele vai falar de trabalho e ele vai falar de justiça. Mas ele vai dizer que esse trabalho que nos afadiga, que não é aquele trabalho dado por Deus lá no Éden para Adão, né? Ele vai fazer uma pergunta. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Deus colocou o trabalho para afligir o homem. Isso é consequência do pecado. A terra produz cardos e abrolhos. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então o trabalho ele passa a ser uma coisa, uma fatiga, né? E isso foi colocado por Deus para afadigar o homem. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O homem trabalha,
Olha a fadiga aí. O homem trabalha, constrói, vive a sua vida para fazer um monte de coisa debaixo do sol, mas Deus põe a eternidade no coração do homem. O homem é um ser eterno, né? Feito à imagem de Deus e vai viver, tanto justos como injustos viverão eternamente, seja no céu, seja no inferno, vão viver eternamente. Mas Deus não deu ao homem o conhecimento de saber as coisas que vão acontecer desde o princípio até o fim, conforme diz o versículo 11. E isso deixa o homem inquieto. A inquietude, o sábio querer entender todas as coisas, é que deixa o homem inquieto nesse mundo. Olha o versículo 14 que diz: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Ele encerra esse versículo 15 dizendo que o que é, já foi. E o que vai ser também já foi. O que ele quer dizer então com isso? É temporal e é eterno. Tem tempo determinado, mas tudo que Deus faz é eterno. É temporal no sentido de que o que nasce morre, como ele disse. O que edifica é derribado. Mas esse ciclo, ele vai ser perpetuado neste mundo. Vai passar a minha geração, vir a outra, mas vai derribar, vai construir. E nada disso é novo. Nesse sentido, tudo tem um tempo determinado. No entanto, tudo que Deus faz é eterno. A terra é eterna. Novo céu, nova terra, serão novos, mas novo no sentido de um renovado. Mas tudo é eterno. Tudo que Deus criou é para a eternidade. Nada do que Deus fez é para jogar fora. Serão aperfeiçoados. Serão renovados, melhorados, mas tudo que Deus fez é eterno. Então temos o temporal e temos o eterno. Se vivermos apenas olhando para o temporal, ai de nós. Vamos viver correndo atrás do vento, vaidade, lutando contra nada, por nada. Mas se vivermos com os nossos olhos na eternidade, aí tudo faz sentido. Então, meus irmãos, quando olhamos para a vida de Salomão, como eu disse, lá no capítulo 11 de 1 Reis, vai mostrar a queda de Salomão. Como ele rejeitou, como ele abandonou a lei de Deus. E é interessante que quando a gente chega aqui no capítulo 7, versículo 23, olha o que diz Salomão, 7:23. Tudo isto experimentei pela sabedoria. Falando de várias coisas que ele vinha dizendo, ele falou, tudo isso eu experimentei pela sabedoria. Que sabedoria? Sabedoria humana, inteligência deste mundo. E disse, tornar-me-ei sábio. Olha, mas se tudo ele experimentou pela sabedoria, como que ele disse, tornar-me-ei sábio? Porque agora ele está falando de uma sabedoria diferente. E com relação a essa outra sabedoria, olha o que ele diz. Tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Parece uma contradição, né? Tudo adquiri pela sabedoria. Vou tornar-me sábio, mas a sabedoria está longe de mim. Aí quando nós olhamos para as palavras de Jesus, lá em Mateus, ele vai dizer o seguinte, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas, que coisas? Espirituais, aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Ocultastes essas coisas espirituais aos sábios e entendidos, e revelastes a estes pequeninos. Essa é a sabedoria que vem do alto, querido. A sabedoria que nos conduz à fé, a entendermos a mente. Nós temos a mente de Cristo. Não é isso que Paulo vai dizer lá em Coríntios? Temos a mente de Cristo.
uma sabedoria, não a sabedoria deste mundo. Para este mundo, o Evangelho é loucura, mas para nós é salvação, palavra de Deus. E Deus revelou isso aos sábios e pequeninos, aquelas pessoas consideradas por este século como ignorantes, como pessoas iletradas, elas têm essa sabedoria. No entanto, a sabedoria humana, e era essa que Salomão tinha abundantemente, essa inteligência humana, não trouxe a ele esta fé, não trouxe a ele esta visão de Deus, que ele só veio entender isso no final da vida dele. Se não temer a Deus, de nada vale. A gente conhece a história de Salomão, que Deus puniu ele grandemente. Lê lá em 1 Reis, está lá como Salomão abandonou a Deus, caiu em idolatrias, adorando a outros deuses, se envolvendo com mulheres que Deus havia dito para não se envolver com elas. Salomão teve 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas, 300 amantes. E ele diz, tudo que meus olhos pediram, nada neguei. Fiz tudo que meus olhos pediram. No entanto, ele chega no final de sua vida dizendo que tudo é vaidade. Teme a Deus. A suma de tudo que você tem ouvido é teme a Deus e obedece os seus mandamentos. Por que ele chega agora no final da vida dele e diz palavras como essa? Analisei, pesquisei, verifiquei, estudei tudo, procurei todas as coisas e chego à conclusão de que a suma de tudo é teme a Deus, porque debaixo do sol tudo é vaidade. Ou seja, é correr atrás do vento. Por quê? Parece um livro deprimente, né? Você olha para o livro de Salomão e fala, é um velho aí que ficou triste da vida, sofreu na vida e agora está escrito. Não vamos fazer do livro de Eclesiastes um resumo tão simplório, tão simplista do que esse grande autor está falando. O homem mais sábio do mundo merece que meditemos em suas palavras. Porque esse livro não é para nos deprimir. Esse livro não é apenas para nos causar tristeza, nos mostrar e ficarmos, então, não tem que fazer nada. Vou enfiar minha cabeça aqui no colchão e esperar a vida acabar. Não, esse livro não é para isso. Muito pelo contrário. Este livro é para nos fazer viver uma vida que de fato valha a pena. É para vivermos com um entusiasmo tão grande, tão intenso, que de fato faça a nossa vida valer a pena. E é aí onde entra o entendimento do que ele quis dizer quando falou a suma é teme a Deus. Então ele não está te falando para viver contristado, cabisbaixo, triste, vivendo nesse mundo como se então nada significa nada. Não é isso, e não nihilista. Não, ele está dizendo que teme a Deus. E quando você vive neste mundo, quando você vive debaixo do sol, temendo a Deus, a tua vida é uma vida maravilhosa. Quando você entende o que é temer a Deus, a tua vida se torna uma vida maravilhosa debaixo do sol. Para isso, a gente precisa discorrer nas Escrituras e entender o que significa temer a Deus. A expressão temer a Deus, amados, ela significa o seguinte: dar a Deus honra que corresponde o que Ele é. E essa honra, dar a Deus essa honra que corresponde o que Ele é para ser feita nesta vida. É viver neste mundo dando honra a Deus pelo que Ele é. E é isso que faz da vida se tornar uma vida de glória, uma vida de maravilhosa. Não é uma vida para deprimentes, é uma vida para alegria. É uma vida de exultação. Então este livro ele é muito importante, queridos. Porque a finalidade de Salomão, deste homem que desperdiçou a sua vida, é chegar para mim e para você e falar: não desperdice a tua vida. Olha o que eu aprendi deste mundo. Olha o que eu aprendi com toda a sabedoria que Deus me deu deste mundo. Não ponha o foco da sua vida nas coisas deste mundo.
Não põe o teu coração nas realizações pessoais neste mundo. O que Salomão está querendo nos mostrar com este livro, meus irmãos, é que se você tirar a fé, não sobra nada. Não sobra nada. O que é a vida sem a fé? É o que Salomão escreveu no livro de Eclesiastes. Vaidade, sopro, fumaça, que se esvai. Entendem isso? O que Salomão está querendo dizer para nós é, se não considerarmos a fé em Deus, que é temer a Deus, subentende-se fé em Deus. Um Deus que existe e que eu vivo para a honra, por aquilo que Ele é. Se não tiver isso, temor a Deus, que é fundamentada nessa fé, a vida não serve para nada. A palavra fé não aparece no livro de Eclesiastes. Por quê? Porque ele está exatamente mostrando o que é a vida sem fé. O que é a vida sem fé. Então é muito importante. O livro ele nos traz informações para fazer com que nós de fato reconheçamos que nada neste mundo vale a pena se não temermos a Deus para viver então uma vida que de fato tenha sentido. Por isso que eu sugeri que leiam este livro do John Piper. Não jogue a sua vida fora. Se eu te pedisse para completar a frase, complete a frase. A coisa mais preciosa na minha vida é. E aí eu te digo, aprendendo com Salomão e através das leituras maravilhosas e da palavra de Deus, eu te digo com certeza que se a tua resposta não for falar em bom e alto som, Jesus Cristo, você está jogando a sua vida fora. Se a coisa mais preciosa da tua vida não for Jesus Cristo, você está jogando a tua vida fora, porque Jesus é a vida. Ele é a vida. Caminho, verdade e vida. E ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Então, se a coisa mais preciosa, se o tesouro mais precioso da tua vida não for o Senhor Jesus, você está jogando a sua vida fora. Neste livro do John Piper, ele diz o seguinte: quando ele era criança, tinha um pequeno quadro na cozinha, dos pais dele, da casa dele, e uma frase que dizia assim: somente uma vida logo passará, só o que é feito para Cristo durará. Somente uma vida logo passará, só o que é feito para Cristo durará. E ele diz ainda que certa vez ele leu num papel escrito por um senhor que estava na cadeira de rodas, senhor bem idoso, na cadeira de rodas, e esse senhor havia escrito num papel o seguinte: por longo tempo procurei o sentido oculto da terra. Minha busca inútil foi longa como a juventude. E agora, chegando ao final de minha existência, preciso começar minha busca outra vez. Que esse senhor estava dizendo é que ele desperdiçou toda a vida dele. Chegou no final da existência que ele conheceu a Jesus. Chegou no final da existência que ele conheceu a Cristo. E aí ele disse: agora eu preciso procurar, preciso começar, preciso buscar tudo outra vez. Precisou uma vida inteira para ele chegar no final da vida e, assim como Salomão, no final da sua vida, aprender. Preciso começar tudo de novo. Não perca tempo, teme a Deus. Não deixe para como a história desse idoso, como a história de Salomão, que chega no final da vida com toda a sabedoria para chegar a essa conclusão de que na vida, debaixo do sol, tudo é vaidade, se não temermos a Deus. Não perca teu tempo. Jovem, adolescente, a juventude, Salomão ele vai falar nesse livro bem direto para vocês: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade.
que ele está falando, não perca tempo, querido. Não desperdice a tua vida para chegar no final dela e entender que você correu atrás do vento. Teme a Deus, busca a Deus na tua juventude. Entenda isso, querido. Adolescente, jovem, principalmente, as crianças. É interessante quando a gente vê, né, a diferença entre jovens, adolescentes e os adultos mais velhos, né? A questão do tempo. Tenta conversar com um jovem, né? Tenta conversar com um adolescente. Não tem tempo, não tem tempo. A vida é uma correria. É uma... né? Tá o tempo todo... Não, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo, agora eu tenho que fazer aquilo, agora eu tenho que fazer aquilo. Aí quando você procura uma pessoa mais idosa, bem mais experiente, tudo que ela tem é tempo. Está sentado e ali ela tem tempo e ela quer conversar. Tem tempo. Só que a vida é igual para todo mundo, né? O que muda é a mentalidade. É entender o que de fato vale a pena nessa vida e o que é correr atrás do vento. Claro, precisamos trabalhar, o jovem precisa muito mais de trabalhar, de estudar, de correr atrás de suas coisas, mas quanto tempo é desperdiçado pelos jovens com coisas inúteis? Sopro, neblina, vento. E eu quero terminar dizendo uma palavra que eu achei interessante, né? Nosso breve catecismo fala de forma clara. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Jonathan Edwards, nesse livro citado pelo Piper, ele vai mostrar que se deleitar em Deus, se alegrar em Deus é a mesma coisa que glorificar a Deus. Então, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre é a mesma coisa. É no sentido de você estar usufruindo, conhecendo a Deus de perto, como Ele realmente é, dando honra a Deus pelo que Ele realmente é. E aí, meus irmãos, John Piper ele fala, ele trazendo essa ideia do que é, então, quando a gente fala assim, se eu perguntar para você, vamos glorificar a Deus, aí você fala, vamos cantar uns hinos aí, uns louvores aí, para glorificar a Deus. É muito simplório isso. Glorificar a Deus é gozar da presença dele como ele é honrar a ele como ele é temer a Deus, é desfrutar da sua presença, é deleitar-se nele, é trazê-lo para perto e gozá-lo para sempre. É intimidade, é estar em comunhão com ele, é conhecê-lo como ele é. Isso é glorificar a Deus. E aí uma ilustração que eu achei muito interessante do Piper é quando ele fala quando ele usa uma ilustração falando do microscópio e do telescópio. Ele vai dizer que o microscópio, né, aquele aparelho que as pessoas da ciência utilizam para poder observarem micros, né, coisas bem micros, um vírus, qualquer coisa muito pequenininha, para tornar aquilo grande e visualizar aquilo de uma forma grande, para que consiga analisar. Ele estava fazendo essa comparação e quando ele usou essa ilustração para falar da glória de Deus, que a diferença de microscópio com telescópio é completamente diferente, é o que os astrônomos, né, geralmente usam para observarem aquilo que está muito distante, que é imenso, mas está muito distante, e os nossos olhos não estão conseguindo enxergá-lo na dimensão que ele é. Então, os astrônomos usam o telescópio para observarem esta coisa imensa na sua real dimensão. Ou seja, trazer algo que está muito distante para perto, para que a gente possa enxergá-lo como ele é. Eu achei magnífico essa ilustração do Piper. Porque, queridos,
às vezes, nós enxergamos, temos uma cosmovisão com olhos de microscópio. Nós olhamos para as coisas que acabamos de ver em Eclesiastes, que Salomão vai dizer que são coisas efêmeras, são vaidade, é neblina, é como fumaça, que logo se dissipa. Mas nós olhamos para essas coisas, e ele estava se referindo às coisas do mundo, nós olhamos para essas coisas do mundo que são temporais, com um olhar, com uma cosmovisão, como se fosse um olhar com um microscópio. Nós somos seduzidos pelo mundo, que fazem com que as coisas do mundo se tornem, pareçam muito importantes, e a gente olha para elas dando uma importância que a palavra de Deus, que acabamos de constatar, num livro de sabedoria, diz para nós: não perca teu tempo com isso. Use melhor o seu tempo. Não perca tempo com coisas efêmeras, com coisas temporais, mas com coisas eternas. Então, quando a gente fala em glorificar a Deus, é ter uma cosmovisão que, ao invés de olhar para Deus com um olhar de microscópio, nós olharmos com um telescópio. Deus às vezes parece tão distante para nós, parece tão longe, a nossa relação com Ele é tão limitada, é tão distante, e a gente precisa de um telescópio para glorificar a Deus, para trazê-lo na dimensão que Ele realmente é. E o que seria o telescópio para nós? A palavra de Deus. Se quisermos temer a Deus, precisamos conhecê-lo, honrá-lo como Ele é. E para honrá-lo como Ele é, nós precisamos conhecê-lo como Ele de fato é. Não em uma distância, mas trazê-lo para perto. Use a palavra de Deus como um telescópio na tua vida, queridos. Conheça Deus. Tema a Deus, glorifique a Deus, se aproxime dEle. Não tem como se aproximar de Deus sem exaltá-lo, sem glorificá-lo, sem adorá-lo e sem viver uma alegria plena. Na presença de Deus, há abundância de alegria. Nós vivemos num regozijo pleno, real, na presença de Deus. Conheça esse Deus de verdade e você será feliz. Você não desperdiçará a sua vida. Não jogue sua vida fora. Não perca seu tempo. Teme a Deus. Que Deus nos abençoe. Amados irmãos, agora que ouvimos a palavra do nosso Deus, espero que Deus tenha falado no coração de cada irmão, cada irmã. Possamos refletir nessas palavras de sabedoria. Convido a igreja a glorificarmos a Deus cantando o hino Perfeição, hino de número 121. Após o hino, vamos orar, oração de final, impetrar a bênção e ouvir então aí a bênção final pelo cântico. Senhor, mais firmes em Cristo.
mais confiança dá-me, mais força em Jesus, mais do seu domínio, mais da sua luz, mais rica esperança, mais obras aqui, mais ânsias da glória, mais vida em ti. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento que finalizamos este culto a Ti, ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por todos os atos deste culto, cada leitura feita nessa noite, pelos textos que falaram aos nossos corações, pela exposição da Tua Santa Palavra, pela aplicação, ó Deus, que ela nos traz para que possamos colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre nós, que possamos realmente, ó Deus, estar atentos a esse tempo que vivemos, a necessidade que temos de estar cada vez mais na comunhão do Senhor, observando, ó Deus, à luz da Tua Palavra, a nossa vida e encontrando no Senhor a esperança que tanto almejamos, que é a salvação eterna no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe o Teu povo, que eles sejam grandemente edificados por Ti, ó Deus. Que o Senhor esteja com eles. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, a eterna comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre eles, sobre o Teu povo, sobre todo o Teu povo em toda a terra, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Que tua vida, amigo, seja sempre
Assim está encerrado o culto desta noite, queridos, e passo então agora aos avisos, né? Que os irmãos acompanhem, continuem intercedendo por esse momento que estamos passando. Não deixem de orar por esse momento terrível que todo mundo está passando, em especial aqui a nossa nação. Tantas crises políticas, econômicas, sociais e com essa pandemia, né? Crise na saúde, enfim. Oremos, irmãos, intercedamos pela nossa nação, por tantas pessoas que estão necessitando nesse momento, por conta de tudo isso que está acontecendo. Pessoas estão necessitadas ainda mais e contando com o suporte do povo de Deus, sobretudo, em oração, em assistência, né, em ajuda. Esse é o papel também nosso como Igreja de Cristo, né? Então, orem por isso e sejam ativos, né, na vida da população, da comunidade, ajudando naquilo que puder ser necessário, né, que puder ser útil. E ajudando aí junto com... Eu agradeço, né, quero aproveitar e agradecer a igreja por essa mobilização que tem sido feita, principalmente, especialmente ao diácono Paulo, que tem aí ajudado tanto, se empenhado tanto para que toda a logística seja feita de ajuda aos necessitados, com cestas básicas, ajudando as famílias que chegam até nós o conhecimento de suas necessidades. Então, continuemos e agradeço à igreja por esse envolvimento social nessa área aí. Começamos nessa sexta-feira, né, uma nova série de estudos bíblicos, e eu peço que os irmãos estejam cada vez mais aí atuantes, participantes. É apenas a gente não poder trocar, né, informações, é apenas tudo aqui gravado. Aliás, quero confessar aos irmãos, não é nada bom ficar aqui diante de uma câmera fria, gravando, falando para uma câmera, sem estar na presença dos irmãos. Como é difícil para nós, pastores, ficarmos nessa situação. Gravação, edição, tudo mais, sem o contato, né, direto com a igreja. Mas é o que temos para hoje, né? E esse é o modo que nós, o recurso que nós temos para ficar o mais próximo possível e estar alimentando e sendo alimentado pela palavra de Deus. Então, não deixem de participar dos estudos bíblicos, acompanharem aí pelos vídeos os nossos estudos, tá? As reuniões de oração que as irmãs têm feito aí durante toda a semana, de ouvirem o vídeo também, né, da Igreja Betel, o presbítero Danilo, da Escola Dominical, e todos os mais vídeos aí que são colocados para a edificação da igreja, para o alimento espiritual, para a devocional dos irmãos, tá bom? Então, continuemos firmes diante da presença do Senhor. Ontem nós tivemos uma live com todos os conciliares, né, presbíteros representantes de cada igreja, mais os reverendos de cada igreja. Nesse momento eu estou representando a igreja Esmirna, né, como conselho, e estávamos ali conversando entre os pastores diante dessa decisão aí, desse decreto do nosso prefeito de estar voltando as programações aos poucos. E foram discutidos ontem aí nessa live, vários pastores, né, deram as suas opiniões, presbíteros, do que nós vamos fazer, do que nós vamos adotar aí como procedimento. A partir do dia 15, que é o decreto aí do prefeito de voltarmos aí parcialmente. Hoje ainda não tenho a resposta, um documento oficial do nosso presbitério. Assim que eu tiver em mãos o documento oficial do que ficou realmente definido, eu comunico à igreja, tá bom? Para sabermos aí como vamos proceder daqui por diante. Queridos, então, continuamos em oração. Eu estive na casa da Jéssica essa semana, ela estava muito abatida, muito magrinha, né? Então requer ainda as nossas orações. Continue orando pela vida da Jéssica, está passando muito mal.
E orem por todos aqueles que os irmãos têm conhecimento, que estão precisando de auxílio nesse momento. Pelos enlutados, especialmente pelo Sérgio, Vinícius, o Vitor, né, a família deles. E estejamos em oração por todos os enlutados, que não são poucos nesse momento de pandemia. Então, que Deus abençoe a todos, queridos. Uma boa semana na paz do Senhor Jesus. Fiquem em paz.